Graça e paz, amém? Amém. Estamos aqui dando mais uma vez continuidade, encerrando hoje a primeira carta de Pedro. E um dia bem corrido hoje. Infelizmente o computador não atualizou e teria que usar pelo celular, então, não se espantem por eu às vezes olhar assim, para ler. Mas é isso. Vamos em 1 Pedro, capítulo 5, no presbítero. Testemunhei o sofrimento de Cristo e participarei de sua glória revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, nem pela lucração com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. A Bíblia vai falar algumas coisas sobre o pastor. E a gente deve entender de primeiro que Cristo, ele é o nosso sumo pastor. Temos o pastor local, temos o pastor humano? Tínhamos os apóstolos que escreveram as doutrinas? Tínhamos. Mas quem ditava tudo, quem controlava tudo, quem nos guiava por todos os caminhos possíveis, quem guiou a igreja desde o seu nascimento até agora, foi o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então, não tem por que temer, não tem por que ficar ansioso, a gente vai ver isso mais para frente, porque o nosso sumo pastor, ele tem guiado a igreja desde o dia em que ela nasceu até hoje. Então, é motivo de confiança para nós. Pedro, ele vai escrever essa carta para nos encorajar. E aqui ele vai falar sobre o pastorado e aplicando isso. Cristo é o nosso sumo pastor, Cristo é o pastor maior que cuida de nós. Como o salmista vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele nos leva para lugares tranquilos, e ainda que nós andemos por lugares terríveis, teremos confiança porque o nosso pastor está conosco. Eu escrevi mais ou menos assim, vou ter que ler assim. Testemunha ocular do sofrimento de Cristo, participante de inúmeros acontecimentos onde Cristo demonstrou a boa execução de seu ministério, além de sacerdote, o pastorado. Ele viveu com o sumo pastor. Ele tem exemplo suficiente, além da inspiração do Espírito Santo, para expor-nos as doutrinas bíblicas. Portanto, ele suplica aos presbíteros que pastoreiem o rebanho que lhes foi confiado, não por obrigação, mas por voluntariedade, como a vontade de Deus. Um pastor que torna seu ministério um trabalho, um dia se cansa e sente-se obrigado a pastorear. Como dito no último culto, fazer a obra de Deus de maneira que o agrade é por meio das puras motivações, isto é, o amor, a paciência, a alegria, os frutos do Espírito, Aquele que assim não faz, não agrada a Deus, e por mais que pense estar servindo a Deus, não será conhecido por Ele. Ou seja, Pedro é uma pessoa que viveu uma das experiências mais incríveis que alguém poderia viver. Ele foi pastoreado pelo próprio Jesus Cristo, Nós também. Isso não tira ou não coloca, méritos a mais, enfim. Nós também somos pastoreados, mas estou falando de que Pedro, ao escrever isso, tinha na memória dele. E às vezes nós também, ao falar de Cristo para alguém, ao falar do Evangelho para alguém, temos que ter na nossa memória. Eu fui pastoreado por Cristo desde o começo. Cristo me guiou por todos os lugares e me assegurou em todos os momentos. Pedro tinha isso em mente quando estava falando isso para eles. Eu que andei com Jesus Cristo, eu que fui testemunha ocular do sofrimento dele, eu vi ele ser perseguido, eu vi ele ter que sair de cidades
por debaixo dos panos, né, assim dizendo, eu vi ele padecendo naquela cruz, eu vi ele sendo julgado no Sinédrio, eu fui participante, eu fui testemunha ocular do sofrimento dele, eu vi o quanto ele sofreu por suas ovelhas. Então, não tinha ninguém melhor que Pedro para nos dizer sobre isso, para nos dizer isso. O Pedro que outrora negou, e a gente vai ver isso mais para frente, mas Cristo teve misericórdia. Enfim, ele viveu com Cristo, viu o exemplo de Cristo, homem, na prática, a olho nu. Então, ele tem muita certeza do que ele está falando, além de que, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi instruído a escrever isso. Então, é muita confiabilidade na palavra de Deus. É muita confiabilidade. Não tem o porquê de você duvidar da palavra de Deus. Além de homens terem andado com o Filho de Deus, são inspirados pelo Espírito Santo do próprio Deus a escrever sobre esse Deus. E tudo se resume nisso. Deus dá a confiabilidade da palavra dele. Então, a gente precisa se atentar um pouquinho mais para as palavras de Pedro, né? E ele vai dizer, né, que quem deseja o presbitério, que não faça por má vontade. Eu me tornei presbítero, eu me tornei pastor. Se eu deixar esse entre aspas, cargo se tornar algo empresarial, se eu apenas tratar pessoas como números, se eu apenas tratar, eu quero membros, quero muito membros, a nossa igreja está com 600 membros, aleluia, meu ministério é uma bênção. Não. O ministério não se resume a quantas ovelhas uma pessoa tem, o ministério não se resume ao tamanho da igreja, não se resume a quantos lugares você foi pregar, quantos lugares a pessoa vai pregar. O ministério não se resume a isso. O ministério se resume a, assim, padecer pelas suas ovelhas, guiar suas ovelhas de acordo com a vontade de Deus. Lembra de Salomão? Né? Exercendo um bom serviço como rei. Deus, me dê sabedoria para apacentar, para guiar as tuas ovelhas, o teu povo. Então, o pastor é isso. Ele sofre, ele não faz nada porque ele é obrigado. Como a gente viu nas pregações passadas, eu não sou obrigado a nada aqui. Se eu não fizer, vai ter algumas consequências? Sim, mas eu não sou obrigado. O que me motiva a fazer as coisas é o que vem do fruto do Espírito Santo, é o que vem do Espírito. Então, um pastor, ele precisa estar sempre ligado com o Espírito Santo. Tudo que ele for fazer, Espírito Santo, me dê fé para eu amar essas pessoas que são tão inconstantes. Espírito Santo, me dê fé para eu não me cansar de visitar as pessoas necessitadas. Espírito Santo, me dê fé para que eu não canse de lavar o pé daqueles que se aproximam do Evangelho, para que tenham comunhão com Deus, né? Batismo, enfim. Espírito Santo, o pastor precisa estar ligado com isso. Obviamente, falando do pastor em específico por conta disso, porque Tiago vai dizer que aquele que deseja o presbitério, ok, mas ele será julgado com muito mais rigor do que qualquer outro. A gente vai ver isso mais para frente. O pastor, ele precisa estar 24 por 48. Em todo momento, nunca distante do Espírito Santo. Nós também, obviamente, falando, mas o pastor tem essa responsabilidade, ele tem que estar em todos os momentos longe do pecado, tem que estar em todos os momentos longe da avareza, em todos os momentos longe da soberba, em todos os momentos longe disso. Ele tem que ser humilde, como Pedro vai dizer, que você não trate as pessoas que estão submetidas a você, ele falando aos presbíteros, como um ditador. Não é como uma pessoa que manda que é isso e acabou e a última palavra é a dele. Não é isso. O pastor, ele é humilde.
ele está ligado com o Espírito Santo. O Espírito Santo produz tudo o que precisa para ele exercer um bom pastorado. Então, um pastorado não é quantidade, não é números, não é quantas ovelhas eu tenho. E sim, eu me submeter eu me submeter 100% ao Espírito Santo e estar 100% ligado ao Espírito Santo. Em todas as decisões como pastor que eu vou tomar para a minha igreja, tem que ser levado pelo Espírito Santo. Todos os cuidados que eu for fazer para com os membros tem que ser levado pelo Espírito Santo. Tudo. Então o Espírito Santo é o que nos leva, o Espírito Santo é o que nos move. Então o pastor ele precisa estar muito mais ligado com o Espírito Santo. Por quê? Obviamente, não é só obrigatoriedade do pastor expor as doutrinas bíblicas. É obrigatoriedade nossa como cristão também procurar saber. O pastor ele vai guiando, ele vai falar, não é bem assim. Ele vai fechando os pontos que são necessários, que às vezes nós não conseguimos fechar. Então, o pastor, ele tem esse ponto, ele tem essa característica, submisso ao Espírito Santo. Então, quer ver se uma pessoa tem um bom ministério, pastorado? Veja como que ela trata as ovelhas dela. Veja como que ela trata as pessoas que ainda não se achegaram. Porque o pastor é isso também. A ovelha perdida. O perdido. A alma que ainda não alcançou a fé. O pastor, ele tem que estar ligado com isso. Então, quer ver se uma pessoa exerce o bom ministério dela do pastorado? Veja isso. Se ela ama de verdade. Se a igreja pode jurar num juramento, falar, não, eu boto a minha mão no fogo pelo meu pastor. Porque o meu pastor, ele é um pastor bíblico, ele é um pastor movido pelo Espírito Santo. A igreja tem que dizer isso. A igreja, na verdade, não tem que dizer. A igreja expressa isso. Que ela é muito bem cuidada, que ela é muito bem guiada, que ela é muito bem instruída na palavra, em todos os sentidos. Cristo é o maior exemplo disso. Né? Então, o bom pastor, e não se tratando de Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que exerce bem o seu ministério, ele precisa disso. Se sujeitar ao Espírito Santo, amar voluntariamente, não obrigatoriamente, as ovelhas. Precisa ser humilde. Então, ele precisa de tudo isso. Ele não deve levar o pastorado, como eu disse, como um emprego. Não, eu trabalho para a igreja e eu trabalho para a igreja, eu mereço receber por conta disso. Enfim, eu não vou nem entrar nessa questão, mas tratar isso daqui como um trabalho, como, por exemplo, um RH. Não, você não está andando muito bem na empresa, é mandado embora, pronto. Ou, não sei o seu currículo, não sei se você se arrependeu de verdade, não sei se você está 100% convicto de que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador e por isso você participará da membresia da nossa igreja. Não é assim, dessa maneira que funciona. Eu não posso tornar isso aqui um escritório. O pastor não pode tornar o púlpito dele um escritório. Então, precisa ser muito mais humano do que mecânico. Muito mais sangue do que óleo. Muito mais sangue do que papel. Muito mais sangue do que escrita. Se tratando, obviamente, de um trabalho. Então, o pastor ele tem a ver com isso. Eu vou ler alguns versículos que retratam um pouco sobre isso, né? Incluindo mais o que eu li também. Jeremias 23, do verso 1 até o verso 4, mais ou menos, vai dizer assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama o Senhor. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel:
contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não zelastes dela. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei e os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde eu expulsei e conduzirei de volta a sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. Aqueles, esses que estavam fazendo isso, está a ira de Deus aos pastores que não cuidam e dão a vida pelo rebanho que lhes foi confiado. Então aqui Deus está falando a Jeremias, esses pastores aí, que serviram apenas para dispersar o meu rebanho, que serviram apenas para esmiuçar, para atrapalhar o meu rebanho, o meu pasto, esses irão provar da minha ira. E eu juntarei as minhas ovelhas de novo na pastagem e lhes entregarei pastores que saibam cuidar delas e sejam zelosos. Então, um pastor, ele tem que ter muito cuidado, como vai dizer mais para frente em Tiago novamente, ele vai ser julgado com muito mais vigor do que nós. Por quê? Porque, entre aspas, ele está cuidando de nós, ele está nos pastoreando. Então, as pessoas precisam entender que, não, eu quero ser pastor e é isso, e eu quero ser pastor, e eu vou fazer um curso de teologia para isso, porque eu quero ser pastor, porque eu quero ser pastor. De fato, Paulo vai dizer, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja o pastorado, boa coisa deseja. Mas não é assim que funciona, né? Se você deseja o título, porque muitas pessoas desejam apenas o título, mas não estão dispostos a viver o pastorado. Muitas pessoas têm o cargo, têm o título, têm o nome pastor tal, mas não vivem o pastorado, não pastoreiam corretamente. E estes que fazem isso, que dispersam muitas ovelhas do rebanho do Senhor, estes terão que prestar conta com Deus. Está vendo como que é muito tenso, não é fácil ser pastor. Eu prestarei conta por conta que eu não cuidei bem de uma pessoa, por conta que eu esqueci de uma pessoa. Obviamente, né? O pastor, ele deve cuidar de todos, ele deve estar sempre atento aos problemas da igreja. Lembra em Filipenses, quando Paulo vai dizer sobre os problemas, Paulo sabia os problemas que aquela igreja estava passando. Colossenses, Paulo sabia o problema que aquela igreja estava passando. Paulo exercia o bom ministério dele. Obviamente, tinha os irmãos que o ajudavam. Paulo está tendo tal problema. Tudo bem, calma. Eu sei que vocês estão passando por esse problema. Eu sei que vocês estão passando por esse sofrimento. E dava as instruções. Ele exercia o bom ministério dele. Então, o pastor, ele tem que ter isso na mente. Um pré-pastor, né? Dizendo. Ele tem que ter isso na mente. Eu quero ser pastor, ok. Eu quero conduzir a igreja segundo a vontade de Deus, ok. Ixi, mas eu tenho que acordar 3 horas da manhã para ir socorrer uma pessoa que está endemoniada. Mas eu não quero, eu tenho o meu descanso. Ah, mas isso e aquilo. Ah, mas vai tirar muito de mim. É isso. O pastor é isso, ele gasta a vida dele cuidando das ovelhas. A ovelha se perdeu, foi lá longe. O pastor tem que deixar as 99. Ixi, calma aqui um pouquinho, que eu vou lá buscar aquela ovelha lá perdida. Independente do que for.
Lembra? Se era sábado ou se era domingo, o pastor, ele vai salvar a sua ovelha. Ele vai buscar pela sua ovelha. Então, quem deseja o pastorado tem que ter isso em mente. Eu vou ter que me sacrificar bastante, assim como eu já normalmente me sacrificaria para fazer a vontade de Deus. Só que é algo a mais, é uma responsabilidade a mais. Enfim, então, desejar o pastorado é algo bom. Só que não basta só desejar o pastorado, tem que desejar viver 100% o pastorado bíblico. Então, Deus nos dará bons pastores. E graças a Deus nós temos bons pastores, né? Muitas igrejas estão rodeadas de bons pastores que sofrem, que oram pela igreja, assim também como a igreja ora pelo pastor. Enfim, pastores que vivem realmente o evangelho. Então recebemos os bons pastores que Deus prometeu. Tem alguns ruins? Tem. Coisas ruins a gente sempre vai achar. Mas a gente sempre deve buscar pelo bom, pelo certo, pelo que Deus se agrada. Então, novamente, se você for buscar um pastor, olhe para os frutos que ele deu. Olhe para os frutos que ele está dando. A igreja é uma igreja unida? A igreja é uma igreja que está meditando 100% na palavra de Deus? Tem responsabilidade da igreja nisso? Tem. Mas o pastor, ele também é responsável por isso. A igreja tem picuinha no meio dos irmãos e não resolve nunca. Mas como assim? Cadê o líder? Cadê alguém para falar, irmãos? Lembra que Paulo tinha 2 irmãs brigadas? Paulo vai falar, meus colaboradores, ajudem essas irmãs aí, porque elas não podem ficar brigadas. Então, um lugar que tem muitos problemas assim nesse sentido e não se resolvem é por uma falta de liderança. Às vezes a gente conhece. Geralmente acontece muito em igrejas muito numerosas, né? 500 membros, 600 membros. Às vezes tem uma picuinha no meio dos irmãos que não faz sentido. E falta o quê? Nunca se resolve. Falta o quê? Falta liderança, falta pessoas para aconselharem, falta colaboradores, assim como Paulo tinha, para instruir novamente no caminho certo. Então, a igreja, ela precisa de um pastor. Nós temos o nosso pastor Jesus Cristo, mas ela precisa de um pastor, né? Assim como nós humanos também, né? Não que necessite, é uma necessidade da fé, mas enfim, acho que deu para entender, né? Que precisamos sim, né? Não tem como eu chegar no evangelho ontem e já achar que eu vou conseguir andar sozinho. Um pastor, ele é responsável também pelos primeiros passos da fé de uma pessoa, da fé da igreja. Então, temos que ter isso em mente. Por exemplo, o irmãozinho está desejando um pastorado. A igreja tem que ver, igreja, ixi, mas ele vive assim, mas ele não se importa 100% verdadeiramente com os perdidos, mas ele não procura agradar a Deus da maneira mais perfeita possível. Então não tem, rapaz, não tem como. A igreja precisa separar algumas coisas, a igreja precisa pôr alguns pontos em algumas coisas. Como eu disse, pastorado é algo sério. Rebanhos se dissipam, rebanhos se perdem, ovelhas se perdem por conta de pastores que não zelam pelas suas ovelhas. Então, um pastor tem que ter isso. Eu tenho a consciência de que, e obviamente quando eu falo isso, não é nunca tirando a responsabilidade da ovelha. A ovelha, por mais que às vezes ela se perca, ela sabe o que ela quer. Às vezes ela sabe que ela está andando. A ovelha, ela nunca anda fora do rebanho, ela nunca anda sem o pastor. E tem ovelha aí que, tudo bem, o rebanho está para lá, eu vou andar um pouquinho aqui, tem uma graminha mais aqui, tem algumas coisas que me encantaram mais aqui. E assim que acontece, muitas pessoas que saem da igreja, muitas pessoas que
se afastam do rebanho. Então, é importante isso. Tem o cuidado do pastor, sim, mas tem 100% também a responsabilidade da ovelha. Tem 100% também a responsabilidade da pessoa que é pastoreada, né? Ele vai dizer isso mais para frente também. Vou ler mais alguns versículos rapidinho, que vão dizer um pouco sobre isso, né? Tiago 3:1, né? Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabei que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, novamente o que eu estou falando, Tiago falou, não queira ser muitos de vocês aí mestres, porque os mestres serão julgados com mais rigor. Obviamente também não tem como uma igreja, né? Mestres no sentido de pastor, não tem como uma igreja, né, de 30 membros ter 29 pastores, né? Entendeu? São coisas que às vezes são necessárias, né? Por exemplo, como a gente sabe às vezes no trabalho, tem que ter o patrão, tem que ter o funcionário. É assim que funcionam as coisas. Então não dá para ser todo mundo pastor, não dá para ser todo mundo mestre, né? Enfim, né? O Tiago vai dizer basicamente isso, que os mestres, os pastores serão julgados com mais rigor. Aqueles que ensinam, porque eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou expondo aqui para vocês, tem a responsabilidade de vocês também de falar, mas isso aí não está certo. O outro ponto na Bíblia que não fala isso. Tem muito essa responsabilidade de vocês, assim como os bereanos. Então, se eu sei que eu estou ensinando algo errado, ou eu não me esforcei para ensinar algo certo, eu vou ser julgado com mais rigor e talvez eu não passe por esse julgamento, né? Talvez eu não consiga sair desse julgamento por não tratar as coisas de Deus como se deve. Entendeu? Então, tem a responsabilidade dos que ensinam, mas tem também a responsabilidade daquele que ouve, daquele que quer realmente que a palavra de Deus entre no seu coração. Ele tem que saber, mas o que ele está falando não está certo. Ele está falando que Jesus está guerreando com o diabo, ele está falando que o diabo está vencendo a igreja, que a igreja é verdadeira. Como assim? Então, a igreja ela precisa ter a palavra na sua mente, no seu coração, para que aquele que for ensinar, se ensine algo errado, seja repreendido. Enfim, fechando esse ponto, a igreja precisa ter a palavra na mente. Aquele que ensina precisa ter a humildade de às vezes entender, por exemplo, puxa, eu errei nisso daqui, nesse ponto, para a igreja, e se reconciliar, porque ele será julgado com muito mais rigor. Aí que a gente vê aquela pessoa que ama de verdade o bom ministério e quer praticar, na verdade, o bom ministério dela. Ixi, eu errei na interpretação aqui, eu errei nisso, e eu ensinei os irmãos errados, mas eu não vou me retratar, mas eu não vou fazer isso, eu tenho vergonha. Não, os irmãos, eu vou parar de pregar. Uma pessoa que faz isso, ela não exerce o bom ministério, ela não está de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, eu errei, peço 1000 perdões, já pedi muito perdão para Deus, me arrependo totalmente e quero me consertar. Isso é indício de uma pessoa que vai praticar e que está praticando o bom ministério. Então, a humildade, né? Mais alguns textinhos, está acabando já, praticamente é bem pequenininho. Mateus vai falar que Jesus Cristo é o nosso bom pastor e o pastor da vida pelas suas ovelhas. Enfim, eu meio que falei que Cristo é o nosso exemplo, que Cristo é um exemplo de pastor. Obviamente não dá para o nosso pastor ser nos mesmos moldes, nos mesmos parâmetros, na mesma quantidade que Cristo, porque Cristo é perfeito, enfim, mas ele tem que estar nos mesmos moldes. O amor de Cristo pelo perdido era assim, o meu amor de Cristo pelo perdido tem que ser assim, ainda que não seja perfeito, ainda que não seja infinito esse amor, entendeu? Então, a compaixão do pastor, o amor do pastor pelas ovelhas, a humildade do pastor
tem que ser nos moldes de Cristo, que é o nosso sumo pastor. Então, o pastor ele precisa se adequar aos moldes de Cristo para ele exercer um bom pastorado. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu faço o que for preciso pelas minhas ovelhas, eu resgato no sábado, eu entro no lamaçal, eu vou no meio dos espinhos, eu faço o que for preciso pelas ovelhas. O pastor ele tem que dar indícios, pelo menos, disso. Ele tem que dar sinais de que ele ao menos tenta ser assim, né? Tem pastores que nem tentam. Tem pastores que, como eu disse, entrou tanto na rotina, parece que é tanto no escritório que parece que não é mais... A gente está falando de Deus aqui, a gente está falando de Jesus Cristo, a gente está falando do Evangelho, e eu estou ensinando isso para vocês, e vocês têm problemas, e vocês apresentam esse problema para mim, e eu, por meio da palavra, busco resolver esse problema. Tem pessoas que modificaram, endureceram, enrijeceram tanto isso, que é muito mais, tá o problema? Tá bom, né? Assim, tá passando fome? Tá. A igreja faz uma vaquinha. Não, né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo essa linguagem mais corrida que eu estou tentando fazer. Mas enfim, o bom pastor, ele segue os exemplos de Cristo. Ele nunca vai estar fora dos exemplos de Cristo. Cristo foi manso, foi humilde. Falou, Pedro. Cristo poderia falar, Pedro, mas você vai me negar, rapaz. Você fez isso, você vai fazer isso. Cristo poderia fazer isso, mas ele fez o quê? Pedro, você vai me negar, né? De maneira mais mansa. Depois que ressuscitou, o que ele fez? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Enfim, sabemos disso. Então apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor, assim também, né? Vamos pegar rapidinho um exemplo de Marcos e Paulo, né? Marcos meio que fraquejou, Paulo não queria mais. Barnabé, né, se não me engano, ele não vai andar mais comigo. Tudo bem, depois de perto da morte, Paulo falou, e traz também Marcos, porque ele me é útil, né? Traz essa ideia aqui. O pastor ele precisa ser manso, ele precisa ser humilde. Não existe, novamente, pastorado sem humildade. Cristo é os maiores exemplos disso, lavando o pé, fazendo o que for. Cristo sempre deu exemplo de como ser um bom pastor, né? Tentando correr um pouquinho mais rapidinho. Vai falar também que Cristo teve compaixão, né? Enfim. E alguns foram separados para apóstolos, pastores, profetas, enfim, né, em algumas outras linguagens, para a edificação da igreja, Efésios 4:11, se eu não me engano. Então, o pastor tem que ter isso em mente. Eu vou dar minha vida para Cristo, eu vou dar minha vida pelo rebanho que me foi confiado, eu vou fazer o que for possível para agradar a Deus, fazer o que for possível para cuidar certinho, para ser zeloso com o rebanho que me foi confiado. E eu vou fazer isso tudo, vou entregar a minha vida para a edificação da igreja de Cristo. Paulo, novamente, tem muitos exemplos que eu posso dar disso, até de hoje em dia. Mas enfim, o pastor ele tem que ter isso no coração. A pessoa que deseja o pastorado tem que ter isso no coração, né? Atos do 20 ao 17, eu queria ler rapidinho. Paulo aqui vai estar falando aos presbíteros de Éfeso, se não me falha a memória. Ele vai estar dando um exemplo do pastorado dele e vai encorajar eles. Atos capítulo 20, do verso 17. Vai dizer assim, vou ler bem rapidinho. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso.
Quando chegaram, ele, Paulo, lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Veja o exemplo de Paulo em relação ao ministério dele, né? Como um apóstolo do Senhor, né? Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei a única mensagem tanto para judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelidos pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale mais coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas e da graça de Deus. Até o verso 37 ele vai estar falando disso. Paulo está usando a vida dele como exemplo para os presbíteros lá, para os pastores. Vocês estão vendo em todos os momentos o que eu estou vendo para minha frente aqui, o que o Espírito Santo diz que tem aqui para minha frente é prisão e sofrimento. O pastor, ele tem a ver com isso. A carta ela fala nitidamente sobre sofrimento. Então aqui está falando sobre o pastor, e Paulo vai dar o exemplo dele. O que eu vejo na minha frente é sofrimento, mas tudo bem, eu entrego a minha vida porque ela não tem mais valor nenhum para mim, para completar a obra que Jesus Cristo me confiou. Então o pastor, ele estava falando isso para os presbíteros, e ele vai falar: me imitem assim como eu imito a Cristo. Então ele está falando isso para os presbíteros. Entendam que a sua vida não vale praticamente nada, ela não tem muito valor. E por conta disso, tenham em mente também comunhão com o Espírito Santo, para que, né, você saiba o caminho que está prestes a acontecer. Um pastor, né, a igreja que ela está fortemente no Evangelho, ela vai sofrer perseguição, vai sofrer, né, as dores. Enfim, tem que ter isso em mente, né? Depois leiam. Paulo vai dar o exemplo da vida dele, ele vai contar a vida dele basicamente resumida, depois que ele conheceu a Cristo, e ele simplesmente entregou a vida dele. Ele vai dizer, ele vai pedir aos presbíteros: façam a mesma coisa, entregue a vida pelas ovelhas, viva de acordo com o que vocês foram chamados, viva para contemplar e completar o chamado de Deus para a vida de vocês. Então, um pastor tem que pegar o exemplo de Cristo. Fala: puxa, Cristo é um baita exemplo, bem difícil eu seguir como um pastor, porque eu sou um pastor. Enfim, Paulo, poxa, que homem incrível, que pastor incrível. Pedro, que presbítero incrível, preferiu morrer do que negar o Evangelho. E o pastor faz o quê? Ele nunca negocia o que ele tem que falar para a igreja. Paulo vai dizer aqui: vocês sabem muito bem que eu nunca deixei de falar o que vocês precisavam ouvir. E não é o que vocês queriam ouvir. Às vezes a gente quer ouvir coisas boas, às vezes a gente quer ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra bonitinha, mas não é isso às vezes o que nós precisamos ouvir. Então Paulo vai falar: eu nunca na minha vida, vocês são testemunhas disso, vocês que me acompanham em todos os momentos, eu nunca deixei de pregar o que vocês precisavam ouvir. Ele vai falar isso para Timóteo também, em todo momento. Pregue a tempo ou fora de tempo. Nunca negocie. Um pastor, ele nunca negocia a palavra de Deus. A igreja está precisando ser exortada, o pastor não negocia, ele exorta. A igreja está precisando de aconselhamentos para ser encorajada contra o mundo, assim como Pedro está fazendo na carta inteira dele. Ele faz, ele encoraja. Então o pastor, ele não negocia a palavra de Deus. Então, novamente, tal pastor tem muito numeroso. Mas ele negocia a palavra. Mas ele não está amando como ele deveria amar. Mas ele não está vivendo verdadeiramente o pastorado. Então não tem.
pode ter 1000 membros, pode ter 50 anos a mais de evangelho que eu, que não vai ter o meu respeito. Essa é a verdade, e eu ainda vou ter que dizer, porque a minha mente é cativa da palavra de Deus, que fala, você não está exercendo um bom ministério, e é isso, e acabou. Você pode ter 1000 membros, você pode ter 50 anos a mais de evangelho que eu, você pode ter mais e isso, mas a minha mente ela é consciente, a minha consciência ela é cativa da palavra, e você não está exercendo um bom ministério. Então o evangelho, novamente, trazendo um pouquinho das pregações passadas, não tem muito o que ficar enfeitando, não. É isso, é a verdade que é a beleza verdadeira. O amor que é a beleza verdadeira do evangelho. Não tem que ficar colocando enfeitinho. Nunca se viu colocar enfeite em Ferrari, né? Então é um ditado que tem por aí. Não tem que colocar adesivo em Ferrari. O evangelho ele já tem a beleza dele, ele já é poderoso por ele mesmo. Não precisa de eu ficar colocando palavrinhas bonitas, um jeitinho mais meigo de falar, não tem isso. Paulo vai falar, nunca deixei. E quanto a esses que fazem isso, Timóteo, tape a boca deles. Prega contra o que eles fazem. Então o pastor ele tem essa responsabilidade. A gente às vezes precisa entender um pouco mais. Puxa, o pastorado é assim. Se tratando um pouquinho mais agora de ovelha. Vamos rapidinho. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade nos relacionamentos um com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as ansiedades, pois Ele cuida de vós. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas ou Silvano, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes na graça, aquela que está em Babilônia, igreja, e provavelmente Roma, lembra que a gente viu isso na introdução, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo Jesus. Ovelha, agora. Falamos muito pastor, falamos de como muito pastor deve ser. Às vezes a gente critica muito, né? Vixe, o pastor, às vezes está cuidando da família dele e esquece de cuidar da igreja. Obviamente, né? Não colocando isso, uma acusação falsa, né? Obviamente. Não fala, o pastor está fazendo isso e está esquecendo de mim, tá? A ovelha aqui, perdida aqui, e o pastor, cadê para me procurar? Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que só sabe criticar o pastorado, só sabe criticar o pastor. O mundo, por essa falsa imagem que eles têm de pastor, o pastor só sabe roubar, o pastor só sabe isso, só sabe aquilo, só sabe ser ditador, só sabe mandar. Enfim, não existe isso no evangelho verdadeiro. Não existe isso no evangelho verdadeiro. Como a gente viu, o pastor no evangelho verdadeiro, ele é muito mais bonito e ele é muito mais certo aos olhos de Deus do que o mundo vê, e ele é o que mais correto, é o que a gente mais deve ver na nossa igreja, no nosso dia a dia. Então, não importa, novamente, lembrando nas pregações passadas, o que o mundo diz sobre o pastor, o que o mundo diz sobre a igreja, pouco me importa. Se o mundo diz que eu sou pastor e por conta disso eu sou um ladrão, que eu fico extorquindo as pessoas, que eu fico alucinando as pessoas, tudo bem, pode dizer. Enfim, a gente viu isso
o ponto é esse. Muitas pessoas gostam muito de criticar, mas poucas entendem como é difícil, como que sobre eles está um rigor muito maior do que nós. Então, a ovelha ela precisa entender isso, ela precisa aprender a ser ovelha e não bode. Ela precisa aprender a ser ovelha para ser mansa, para ser humilde, para se sujeitar aos presbíteros, às pessoas mais velhas, enfim. A ovelha precisa aprender a ser ovelha. Nós precisamos aqui olhar para a criação de Deus e ver lá no pasto uma ovelha que fez o errado, foi corrigida e não voltou com violência. O bode, o que o bode faz? O que o cabrito faz? Foi corrigido? Volta com violência. A ovelha ela não é assim. O cristão verdadeiro ele não é assim. É corrigido, somos corrigidos por meio da palavra. Por quê? Porque Deus nos ama. Hebreus. Se Deus nos corrige, se Deus nos pune, entre aspas, é porque Deus nos ama e Ele nos quer ter como filho. O pastor é a mesma coisa. Agora eu vou ficar emburrado com o pastor porque ele falou que eu estou precisando melhorar nisso daqui e eu de fato estou precisando? Não. Eu vou voltar com violência? Eu vou voltar com o meu desprezo? Não. A ovelha ela precisa aprender a ser ovelha. O cristão precisa ver o exemplo da ovelha no pasto para ele aprender a ser um verdadeiro cristão e sujeitar ao presbítero. O presbítero que estiver de acordo com a palavra de Deus, obviamente falando. Tem pessoas ruins em todos os lugares. Nós não devemos nos sujeitar a presbíteros, aos pastores, aos mestres ruins que tem, que ensinam apenas coisas erradas. Esses nós devemos calar ainda. Devemos tampar a boca. Devemos manter longe de nós. Devemos... é um lobo em pele de cordeiro aí, ó. A igreja precisa fazer isso. Olha esse pastor aqui, ó. Pode tirar a pele que você vai ver um lobo. E o pastor ele precisa apontar, ele precisa ensinar para a ovelha a diferenciar o lobo e a ovelha. O lobo em pele de carneiro, o lobo em pele de cordeiro. O pastor ele precisa falar, vão vir muitos aí, vão dizer que sou eu, vão dizer que é o pastor, que vão chamar vocês para fora. Não saiam, porque a verdadeira ovelha, a ovelha que é instruída por mim, ela conhece a minha voz, obviamente falando de Cristo. Então o pastor precisa instruir a ovelha, o pastor precisa levar o cristão para esse caminho. Eu tenho que entender que eu preciso ser uma boa ovelha, que eu preciso olhar para Salmos, olhar para Davi, olhar para pessoas, para a Bíblia e ver, isso aqui é um exemplo de ovelha, e eu preciso seguir isso. Então, viu como que não é fácil ser pastor? Está vendo agora como que nós devemos nos esforçar para ser ovelha? Porque é muito fácil para a gente errar qualquer passo, qualquer vírgula que a gente erre, qualquer atitude ruim que a gente retribua para pessoas que tentam nos fazer o bem. É muito fácil para a gente deixar de ser ovelha. Então, precisamos aprender a ser ovelha. Mas é difícil. Cristo vai dizer, Pedro vai dizer, somos ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Eu preciso aprender a ser ovelha. Como a gente viu nas pregações passadas. Eu tenho que sair de casa sabendo... Eu tenho que ver todas as minhas situações sabendo que eu sou uma ovelha em direção ao matadouro. Então precisamos aprender a ser ovelhas. E ovelhas também não só do pastor, mas ovelhas de Cristo. O pastor precisa aprender também a ser ovelha de Cristo, a se sujeitar totalmente a Cristo, porque se ele não fazer isso, se ele não aprender a ser ovelha primeiro de Cristo, como é que ele vai querer ser pastor? E como é que ele vai querer pastorear as ovelhas de Cristo? Não tem como. Então, temos que ter isso em mente. Temos que tomar cuidado, porque o inimigo está à nossa volta. Muitos caíram, muitos deram brecha. Pedro,
Quando Cristo vai falar, e eu ferirei, né? Vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro, o que ele disse em seguida? Eles podem te abandonar, mas eu não vou. Momento difícil. Pedro abriu brecha para o inimigo. E o que o inimigo fez? Nega Jesus, nega quem você é e amaldiçoa ainda, pragueja. Tá vendo? Como que eu posso ser um crente falando: Jesus, eu não te largo nunca. Mas uma brecha vai estar me pondo a vergonha, porque daqui a um tempo eu vou estar crente? Nunca. Não sou crente não. Né? Jesus? Não conheço não. Ixi, esse daí é um louco pra mim. Esse daí é o maior mentiroso que já existiu na Terra. Tem muitas pessoas que são assim, que eram crentes e que hoje estão o quê? Não, agora o que faz sentido pra mim é o Exu. Agora o que faz sentido pra mim é isso, é aquilo. Negaram totalmente. Uma brecha que dá pro inimigo. A igreja ela precisa se fortificar. Lembra da questão da muralha? Que não pode haver brechas pro inimigo entrar. A ovelha ela tem que estar em rebanho, aqui juntinha, o pastor supervisionando, para que no meio dela não entre um lobo em pele de ovelha. A gente precisa tomar muito cuidado, irmão. A fé é frágil, como a gente viu no começo. Uma brecha. Muitas pessoas, o inimigo só precisou de uma brecha para destruir a vida de muitas pessoas. E a gente vai pensar o que? Eu sou um super crente. Esses crentes aí que passou nesses 2000 anos aí não sabem de nada. Eu sou um super crente e pode vir o inimigo. Soberba. Uma brecha. A ovelha, ela precisa aprender a ser ovelha. Humildade, mansidão. Coisas que dão brecha para o inimigo. Soberba. Eu achar que eu sou melhor que o meu irmão. Eu achar que eu faria um trabalho muito melhor do que o meu pastor. Eu achar que eu cantaria muito melhor do que a irmã que se esforça para cantar. Soberba. É fácil. Você vira um alvo fácil. O rebanho começa a andar aqui, ó. Você está lá. Porque eu faria melhor. Porque eu seria melhor. É muito fácil. É muito fácil. Você vira uma presa fácil. Ira. Ansiedade. Eu sou uma pessoa explosiva. Fizeram mal comigo. Porque eu vou retrucar o mal de volta. A gente viu isso na pregação passada, retrasada. Ovelha não faz isso. A ovelha de Cristo não faz isso. Porque ansiedade, porque eu estou preocupado com isso, porque isso vai acontecer. O rebanho está andando. Cristo está voltando. Você está preocupado com essas coisas aqui no mundo, você está ansioso porque isso e porque aquilo. Você vira um alvo fácil. Por isso que ele vai falar: joguem a sua ansiedade em Deus, porque Ele cuidará, porque Ele restaurará no final, como disse. Ele restaurará, Ele sustentará, os fortalecerá e colocará vocês sobre um forte alicerce. Então, é perigoso ser uma ovelha que não é mansa e humilde, que não tem a mente, que não tem os ouvidos prontos para entender. Nossa, essa é a voz do meu pastor. Meu pastor está chegando, meu pastor está me chamando para fora. Tem muita gente que o quê? Vem o falso pastor. Vem o inimigo. Vai vir. O inimigo vai vir. O falso pastor. Vai vir um ladrão. O assassino. Não, obviamente, falando do inimigo, porque não é sobre o inimigo. Opa! Estou ouvindo uma voz aqui, ó. Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a voz? Eu estou ouvindo uma voz aqui, ó. Tá chegando, tá chamando. Não conhece verdadeiramente. Os outros sabem.
os outros que estão mergulhados na fé, os outros que estão mergulhados em ser ovelha, vão saber, não, essa não é a voz não. Não vai não. Essa não é a voz do nosso Senhor, essa não é a voz do nosso pastor. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão se perdendo por conta disso. Falando, não, existe esses crentes aí que ficam se reunindo, que precisam de pastor, que precisam disso, precisam daquilo. Eu estou ouvindo a voz do pastor chamando aqui, ó. Torna um algo fácil. Então, tenha em mente isso. Aprenda a ser ovelha. Aprenda. É difícil. Meu Deus, é difícil. Entender 100% da palavra. É difícil ser manso. Às vezes, quando me provocam a ira, é difícil. Aprenda. A gente viu no culto passado que a igreja precisa ser exemplo. Nós precisamos ser exemplos porque o juízo começará por nós. Eu preciso ser exemplo de arrependimento. Enfim, precisamos entender isso. Aprenda a ser ovelha. O pastor, ao pastor, né? Não em si, esse aqui, o nosso pastor. Aprenda a ser pastor. Quer desejar o pastorado? Veja a realidade do pastorado. Não sei o que Deus tem preparado para minha vida, mas isso está a parte de Deus, né? Instruindo, enfim. Eu não vou querer desejar ser um pastor para ficar brincando. Eu não desejo ser um pastor, e não que eu deseje, né? Mas se por acaso eu fosse fazer isso, não ia ser para ficar brincando, uma ovelhinha. Vamos para tal lugar agora, ó. Não. Um pastor, alguém não pode desejar ser pastor por conta disso. Vamos, brincadeira. O evangelho já às vezes cansa de dizer, né? Mas a gente sempre tem que dizer: o evangelho não é brincadeira. O evangelho não é algo né? Fantasmagórico, né? Não é algo alegórico, é algo real. É algo que, como em Atos vai dizer, nós estamos pregando essa mensagem, né, no capítulo que eu falei, porque Cristo, o pastor, ele tem que ter isso em mente. Vai dizer assim: contudo, tenho isso em mente. Vocês devem pastorear e zelar pelas suas ovelhas. Por quê? Porque elas foram salvas pelo sacrifício de Cristo. Então, enfim, só fechando tudo, essa é a conclusão. Pedro vai escrever a carta para encorajar. Aprenda a ser ovelha, aprenda a ser pastor, fuja do falso mestre, fuja do inimigo, fuja disso tudo, viva uma vida dedicada a Deus, viva uma vida em santidade. Esse é o resumo da carta, da primeira carta. Amém? Amém. Então, assim eu encerro. Amém.